Tiagão, glória a Deus, Maria Eduarda, é paixão antiga, né, Maria Eduarda? Graça e paz, irmãos. Quantos estão preparados para mais uma noite com a palavra de Deus? Diga amém. É tão bom quando o espírito da profecia se move e não importa o que o pastor está falando, parece que ele está falando para você. O espírito da profecia, ele tem a capacidade de transferir para cada coração o que cada coração precisa. Amém? Por isso a oração em línguas é tão importante, porque a oração em línguas te prepara para isso. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Hebreus capítulo 7. Está todo mundo ligando a Bíblia, né? Poucos estão abrindo. Hebreus 7, versículo 11. Aqui tem um texto, irmãos, extremamente interessante. Aqui tem um texto extremamente forte, absoluto, definitivo. Nós temos uma tendência de pensar assim: eu nasci de novo, agora eu vou começar a melhorar, eu vou começar a parar de falar palavrão, eu vou sair da internet na pornografia, eu vou submeter o meu marido, amar minha esposa, honrar os meus pais. A gente nasce de novo e a gente já vem cheio de lei na cabeça. A gente já vem para Jesus com uma consciência morta. Assim, vivo no Espírito, mas com a cabeça cheia de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque agora eu sou um cristão, né? Eu nasci de novo. Na verdade, você não tem que fazer nada. Porque quando você nasce de novo, você já é perfeito. Não é o novo nascimento que te leva à perfeição. O novo nascimento já te faz perfeito. Você já nasce pronto diante de Deus. O que vai ocorrer é o desenvolvimento das faculdades do seu espírito. O que vai ocorrer é a transformação da sua alma. E o que vai ocorrer é a mortificação da sua carne. Isso sim são processos. Mas quando Deus te vê, olha o que diz o texto, em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Quer dizer, se a lei funcionasse, por que levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Agora preste atenção, outro sacerdote constituído não
conforme a lei de mandamento carnal. Significa que o sacerdócio levítico, as tábuas de Moisés eram leis de mandamentos para quem era carnal. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, olha o que ele diz: ele é segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ouça e receba no seu espírito. Você que me assiste pela internet, beba isso agora. Muito forte. Verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. A lei está revogada. Aqui caem todos os argumentos adventistas. Aqui caem todos os argumentos legalistas. Aqui diz que, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e por causa da sua inutilidade. A lei é fraca e inútil. O legalismo é fraco e inútil. A justiça própria é fraca e inútil. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz uma esperança, uma expectativa, um coração superior pela qual nos chegamos a Deus. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então o texto começa dizendo: se portanto a perfeição houvera sido pelo sacerdócio levítico, não haveria necessidade de que a lei fosse revogada. Mas porque a lei foi constituída em mandamentos carnais, porque as pessoas eram mortas espiritualmente no Antigo Testamento, as pessoas não eram nascidas de novo. O novo nascimento só passou a acontecer depois que o Espírito Santo veio. Antes do Pentecostes, ninguém nasceu de novo. Jesus nasceu espiritualmente vivo porque ele não era filho de José. Jesus era filho de Deus. Vamos poder dar glória a Deus. Repita isso comigo: Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Deus. Então aqui diz, nesse texto, que a lei foi revogada por causa da sua inutilidade e da sua fraqueza. E foi introduzida uma esperança superior. Ou seja, graça e paz, Alessandro, homem de Deus. Por que a lei foi fraca e inútil? Porque ela trabalhava com a carne. E diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, versículo 2, que a lei foi tão prejudicada pela carne, pela ausência de alguém que nasceu de novo, que a lei estava enferma pela carne. A lei ficou enferma pela carne. Paulo diz em Romanos capítulo 8. Mas aqui diz que se o sacerdócio levítico não nos deu a perfeição, o sacerdócio de Melquisedeque nos deu. Ou seja, você não vai se tornar perfeito. Para Deus você já é perfeito. Porque Deus te vê debaixo do sacerdócio de Melquisedeque.
O que é o sacerdócio de Melquisedeque? Olha o versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua inutilidade e fraqueza, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro, se introduz uma esperança superior pela qual chegamos a Deus. Verso 20. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és, falando de Jesus, sacerdote para sempre. Por quê? Por isso mesmo Jesus tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, vamos pensar um pouco aqui no Espírito. Hoje, eu não estou debaixo de algo fraco, de algo inútil, porque com um só sacrifício, a gente teria que ir lá para o capítulo 10, Jesus aperfeiçoou para sempre todos que através dele se chegam a Deus. Por que eu estou falando isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você se sente agora? Você está sentindo paz no seu coração? Alegria? Está sentindo que está tudo bem? Eu não estou dizendo que está tudo bem. Eu estou dizendo que você está se sentindo bem. Eu não estou dizendo que as circunstâncias são favoráveis, mas porque você está debaixo de um sacerdócio imutável, o sacrifício de Jesus te fez perfeito. Irmãos, o Espírito Santo quer nos ensinar a desfrutar da perfeição. Porque essa perfeição, ela não está em nós, ela está em Cristo. Essa perfeição não está em algo que eu faço bem feito, e nem eu perco ela quando eu faço algo mal feito. Essa perfeição vem da imutabilidade do sacerdócio de Cristo. Essa perfeição veio porque de uma vez por todas ele foi sacrificado, e quando eu criei nesse sacrifício, Deus me declarou justo. Quando eu criei nesse sacrifício, porque eu criei no que Ele fez, Deus me declarou perfeito. Então diga sem nenhum medo, eu sou perfeito. Não, com mais fé, diga, eu sou perfeito. Pastor, mas eu não me sinto perfeito, porque hoje eu gritei com a minha esposa. Pastor, eu não me sinto perfeito, porque eu tenho caído em tal pecado. Pastor, eu não me sinto perfeito, porque eu ainda sou muito legalista. O senhor está falando aí sobre a inutilidade da lei, a fraqueza da lei. O senhor até mostrou para nós que a lei foi revogada e foi introduzida uma superior aliança, mas a justiça própria minha é muito forte, pastor. Eu tenho meus padrões morais, eu tenho meus conceitos humanos, eu tenho minhas doutrinas, e ai daquele que pisar na bola naquilo que eu acredito. Aquela pessoa para mim acabou. Aquela pessoa para mim, ela não vale mais nada. É porque você está olhando ela debaixo da sua justiça própria. Você não está olhando ela como Deus vê. Mas quanto mais você conhece a graça, mais você descobre que precisa da graça. E quanto mais você descobre que precisa da graça, mais você estende graça.
Por que tem pessoas que têm dificuldade de serem graciosas? Porque elas ainda estão tentando chegar lá, pelas obras. Elas ainda estão tentando ser perfeitas. Elas não sabem que o sacrifício de Jesus deu a elas descanso, tranquilidade, paz. E é a partir dessa perfeição, uma vez por todas estabelecida, que Deus começa a trabalhar com você. Deus não começa a trabalhar com os seus defeitos, Deus começa a trabalhar com a sua perfeição. Deus não começa a trabalhar com as suas fraquezas, Deus começa a trabalhar com a sua perfeição. Deus não começa, filho, vamos começar pelas suas fragilidades. Não, isso Ele vai mexer lá na frente. Antes de tratar com as suas fragilidades, antes de tratar com os seus pecados, antes de tratar com as suas fraquezas, Ele precisa te mostrar que você é justo, pela fé. Porque senão você não vai entender a voz do Espírito Santo e o tratamento da graça de Deus na sua vida. Se você não partir da perfeição, você nunca conseguirá andar no Espírito. Porque o andar no Espírito é por fé. E fé não tem a ver com o meu acerto. Fé tem a ver com a palavra que Deus me deu e Ele é fiel para cumpri-la. Quando eu estou crendo em alguém. E eu estou crendo em alguém porque essa pessoa me disse algo. E eu dei crédito ao que ela me disse a ponto de mudar o meu comportamento. E me comportar pelo crédito que eu dei ao que aquela pessoa falou. Então, o nosso começo em Deus não é... Deus não começa com os seus pecados. Eu vou começar a tratar com os seus pecados. Isso é o que a lei faz. A lei começa com os seus pecados. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Não. Assim, não é que Deus não vai tratar com essas coisas na sua vida. Não é que Deus vai deixar você como você está, se você mente, se você não paga as suas dívidas, se você tem uma linguinha bem grande, aquela linguinha que senta no sofá para ver televisão e pega o doce na geladeira. Uma linguinha. Por que Deus não começa pelo que é ruim? Porque Ele quer celebrar primeiro a chegada de um novo filho. Deus não começa a tratar com você, pastor, mas eu tenho um caminhão de coisas para mudar. Você não tem um caminhão, meu irmão, você tem um navio de coisas para mudar. Você tem um jumbo de coisas para mudar. Você tem uma frota inteira de avião para mudar. Mas Deus não começa por aí. Porque Ele não quer ter um relacionamento de cobrança com você. Ele quer ter um relacionamento de amor. Primeiro, Ele quer casar com você. E depois, no relacionamento conjugal, noivo e noiva, é que Ele vai mudar você. E aí você não vai mudar porque está escrito que não pode. Você vai mudar porque você ama Jesus. Entendeu? Você vai parar com a pornografia porque você ama Jesus. Você vai amar os seus inimigos porque você ama Jesus. O seu amor por Ele te constrange à santidade. O seu amor por Ele te constrange a fazer a coisa certa, fazer a escolha certa. Mas isso não é no começo. No começo Ele te diz: puxa, você é perfeito. Você creu no sacrifício do meu filho, e agora eu revoguei a lei e te dei a minha graça. E pela graça você é salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie.
Ah, eu orei tantas horas. Ah, eu dizimei tanto esse mês. Ah, eu fui em todos os cultos. Tudo isso é bom, irmão. É bom você ofertar. É bom você orar, jejuar. Mas isso não vai mover Deus. Isso vai mudar você. Deus já se moveu na cruz do Calvário. As práticas espirituais não têm a ver com a mudança de Deus. As práticas espirituais têm a ver com a sua mudança. Então, primeiro, olha, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaque, e ele encontrou Rebeca, e agora você vai entender muito claro o que eu estou falando. Quando Rebeca chegou, qual foi a primeira coisa que Isaque fez? Quando Rebeca chegou, sabe o que Isaque fez? Na hora, levou ela imediatamente para a tenda de Sara. Ele não quis saber o passado dela, ele não quis saber se ela já teve namorado, se ela já foi comprometida, ele não quis saber do caráter dela, ele quis dizer o seguinte: nós vamos começar com a intimidade. Deus não começa com a repreensão, Deus não começa com a vara, Deus não começa com o confronto. Tudo isso Ele vai fazer, irmão. Deus começa com a intimidade. Quando Rebeca chegou, Isaque pega ela e leva para a tenda de Sara. Por que não para a tenda de Abraão? Por que não para a sua própria tenda? Por que para a tenda de Sara? Porque a promessa estava sobre Sara. E ali naquele momento foi concebido no ventre de Rebeca Esaú e Jacó. Olha como o nosso Deus é lindo, irmãos. Olha como a graça é maravilhosa. Quando você se sente acusado, quando você se sente condenado, quando você se sente inseguro, extremamente confuso, confia em mim, você apenas está se sentindo, porque você não é isso. Você não é isso. Você não é o medo, você não é a confusão, você não é a amargura, você é igual a Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Isaque olhou para Rebeca, Rebeca olhou para Isaque, eles não trocaram palavras, eles foram para a tenda de Sara, porque Sara era a portadora da promessa. Deus nunca vai te levar para um lugar fora da promessa. Deus nunca vai te levar para longe da sua palavra. Deus nunca vai tirar você da fé. A Bíblia diz que Sara, pela fé, ganhou o poder de ser mãe, porque teve por fiel aquele que fez a promessa. Sara recebeu o poder de ser mãe. Não foi só Abraão que recebeu o poder de ser pai. Sara recebeu o poder de ser mãe. E Hebreus capítulo 11 diz: porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Pastor, mas diz lá em Gênesis 18, quando o Senhor estava conversando com Abraão, Sara estava dentro da tenda rindo. E o Senhor repreendeu ela, dizendo: você está rindo, né, Sara? Não, o Senhor não repreendeu ela, porque ela não estava rindo de deboche. Ela estava rindo de perplexidade. Como que uma mulher igual eu, kkkk. E o Senhor diz: daqui 1 ano eu vou voltar. Isaque vai estar nos seus braços.
Meu irmão, quando Deus determina que Isaac vem para os seus braços, não tem principado e potestade que segura a sua bênção. Não tem homem que segura a sua bênção. Então não pense que Deus vai começar. Agora, preste atenção. Se você nasceu no evangelho da lei, se você cresceu numa igreja sistema, cheia de regras, cheia de condenação, né? 3 meses sem tomar ceia. Agora você está no banco durante 1 ano. Eu acho engraçado, Jesus nunca impediu ninguém de tomar ceia. Ninguém. E nem nunca colocou ninguém em disciplina. Jesus nunca chegou para os discípulos: olha, você vai ficar em casa 1 mês sem viajar comigo. Para que você... A gente pensa que Deus é punitivo. Irmãos, Deus não é punitivo. Deus não pune. Deus corrige. O pai que pune o filho perde o amor do filho. O pai que corrige o filho ganha o amor do filho. Os seus filhos querem a sua correção, não a sua punição. Porque a punição tem a ver com o seu desconforto, mas a correção tem a ver com o seu amor por eles. Vou repetir. A punição tem a ver com o seu desconforto, é um tipo de vingança. Ah, ela vai ver quando ela chegar. Eu pego ela, isso é punição. 1 mês sem WhatsApp, punição. Agora, quando opera em você amor, quando você está pensando no seu filho e não em você, então você corrige, não porque aquilo está ferindo você, mas porque está ferindo ele. Então imagina que você começou um relacionamento com Deus, que na verdade não foi com Deus, foi com a igreja, foi com pastores, foi com pastoras, pessoas que tomaram posse de você, controlaram você, pessoas que desejaram o seu dinheiro e fizeram comércio de você, e você tão simples, tão apaixonado por Jesus, fazia tudo o que eles diziam. Você fazia tudo, porque você amava o Senhor. Ainda que o homem te cobrava, mas você fazia para Deus. Ainda que o homem te punia, mas você recebia aquilo de Deus. Então você teve uma imagem errada do Senhor. Você fez uma projeção em Deus de Moisés. Porque Moisés sim disse: olha, se você fizer isso, bênçãos virão sobre a sua casa. Mas se você não fizer isso, doenças, pragas e maldições virão sobre a sua casa. A lei, ela tinha uma condição. Por isso que em Gálatas está escrito que ele se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei. Ele se fez na cruz maldição por mim, para me resgatar. Querido, eu não aceito que ninguém me condene. Eu não aceito que ninguém me acuse. E eu não aceito que ninguém venha me punir. Agora, se você quiser me confrontar em amor, eu estou aqui. Se você quiser me abraçar, como diz em Gálatas capítulo 6, se você vê o seu irmão caindo, tenha um espírito brando com ele. Exorte-o com espírito de brandura e vigia, para que você mesmo não faça a mesma coisa. Gálatas capítulo 6, repreenda o seu irmão com espírito de brandura, que o seu irmão sinta amor na sua exortação, que o seu irmão sinta que você está levantando ele, porque ele está caído. Você não está afundando ele mais no buraco. Mas os religiosos, por terem que dar conta do que está no estatuto, os religiosos, por terem que dar conta das pregações falsas que eles fazem, eles têm que dar conta
Então eles precisam tratar o povo segundo suas doutrinas carnais. Aqui diz muito claramente, muito claramente. Me perdi aqui. Mas o texto diz muito claramente que eram mandamentos segundo a carne. Então a geração de Adão eram filhos do pecado, e eles precisavam da lei. Não porque eles conseguiriam cumprir a lei, mas porque a lei os conduziu a Cristo. A lei não foi dada porque Deus pensou que você ia conseguir. A lei foi dada justamente para que você descobrisse que você é pecador. E na consciência de pecador, você olhasse para a cruz e descansasse na salvação. E hoje você não é mais pecador. Hoje você é santo. Você é justo. Você é perfeito. Para Deus está tudo certo. De vez em quando você tem que dizer para si mesmo: está tudo bem. Ei, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque eu não estou mais debaixo do sacerdócio levítico. Eu estou debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Levítico, ele era constante, porque os sacerdotes morriam e eram substituídos. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, ele não é constante, ele é absoluto, porque Jesus, uma vez por todas, morreu e ressuscitou e resolveu tudo. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então fale o mais forte que você puder. Se eu vou começar com Deus, eu tenho que entrar pela porta da graça. Eu tenho que entrar pela porta do seu amor. Porque Deus não vai começar comigo de outro lugar. Quando você se apaixonou pela sua esposa, quando você se apaixonou pelo seu marido, quando você se apaixonou pela sua namorada, seu namorado, seu noivo, sua noiva, vocês não começaram brigando. As brigas vieram um ano depois. Vocês não começaram: grace and peace, come here, my brothers, my dear son, direto da Bélgica, da Noruega, mais bonito e mais ungido. As amadas eu não conheço, graça e paz, sejam bem-vindos, Pai do Senhor, sentem aí, fiquem à vontade. Claro. Repete. Você tem 50 anos que você é evangélico. Vou te explicar. Você fez a pergunta mais simples de ser respondida. Essa pergunta sua, ela não tem como ser mais simples. Como é que é seu nome? Lorival. Lorival perguntou assim: por que eu tenho 50 anos de evangelho e a minha filha de 15 anos, 14 anos, já recebeu o Espírito Santo e eu ainda não recebi a presença do Espírito Santo? Primeiro, você acabou de falar uma mentira, sem saber. Porque está escrito na minha Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que todos nós fomos batizados em um só Espírito e em um só corpo. Então, o batismo no Espírito Santo não é uma experiência emocional, é um fato que aconteceu lá em Pentecostes. Você não foi salvo por causa da cruz?
Você recebe o Espírito Santo por causa do Pentecostes. Então não é um esforço, é fé. Gálatas capítulo 3, Paulo pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, tanto a sua filha com 14 anos recebeu, como você com 50 anos recebeu. A diferença é que você está cheio de bloqueios religiosos. Eu cresci na igreja batista. Eu cresci na Convenção Batista Brasileira, CBB. Tradicional, para ser mais claro. Eu sou filho, neto, bisneto e tataraneto. Então, todos os argumentos que você imaginar, que você vier falar comigo sobre esse assunto, eu já tenho a resposta na ponta da minha língua, porque eu lido com esse assunto há mais de 20 anos. Então você já é batizado do Espírito Santo, mas pare de buscar uma experiência emocional e receba pela fé. E simplesmente, mas aí sou eu que estou falando. Mas é claro que é você que está falando. O Espírito Santo não precisa orar em línguas, é você que precisa. Mas aí eu não estou sentindo nada. E onde diz que tem que sentir? Você não tem que sentir, você tem que falar. O que desceu em você não foi arrepio, o que desceu em você foi língua de fogo. E por que não foi perna de fogo, braço de fogo, mão de fogo, nariz de fogo? Por que foi língua? É para você pastor, você está brincando com as coisas de Deus. Não, você que está brincando com as coisas de Deus, porque você complicou o simples. Entendeu? Então faz assim com as mãos. Diga assim: há mais de 2000 anos, Jesus morreu, e pela fé eu fui salvo. Mais forte, há mais de 2000 anos, o Espírito Santo desceu, e eu fui batizado. Se eu fui batizado, é por fé. Então, recalabachou corobor, abre a boca, recalamandou, pronto, fala. Sondorecalamandarabachou-te, lá, está falando em línguas. Quantos podem aplaudir o Senhor? Pronto. Eu fui batizado terça-feira, não ouvi crer. Não, você foi batizado há mais de 2000 anos atrás. Hoje você creu. Porque o Espírito Santo, querido, ele não é um prêmio, ele é uma ajuda. As pessoas pensam que o Espírito Santo é para quem é espiritual, quem faz jejuns, quem vai no monte, quem merece. O Espírito Santo é um prêmio. Não, a Bíblia diz que ele veio assistir a gente nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nunca mais você vai dizer que você não é batizado. Por quê? Porque você não vai afirmar na experiência que você teve: mas aquela hora eu falei, mas eu não senti nada. Ou eu senti. Não, está aí o ponto, está na palavra. A minha experiência não vem da minha emoção, a minha experiência vem da palavra. Eu não deixo a emoção determinar a minha experiência, eu deixo a palavra determinar a minha experiência, e a experiência vem depois. Amém? Então diga: eu sou batizado do Espírito Santo. Acabou. Aleluia! Então, aqui diz assim o texto: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois se há uma mudança de sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isso ainda é muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal.
Eu não ando mais segundo a letra, porque a letra mata. Eu ando segundo o Espírito dentro de mim. Então, Deus não começa com você. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Deus não começa com você com os seus pecados. Deus não começa com você com os seus erros. Deus começa te dizendo: ei, você é perfeito. Mas eu não me sinto perfeito. Mas a morte do meu filho te fez perfeito. Ah, mas eu estou sempre vendo minhas fraquezas. Eu não estou falando das suas fraquezas. Eu estou falando do sacrifício da cruz do Calvário. Eu não quero falar com você agora dos seus pecados. Nós estamos encontrando agora. Nós estamos casando agora. Quem se casa e vai tratar de problemas? Quem se casa e vai tratar de diferenças? Não. Quem se casa vai para a lua de mel. O Senhor te diz: você se casou com Jesus, vai para a lua de mel. Pastor, mas eu tenho essa fragilidade, eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha. Isso Ele vai tratar depois. Assim que Rebeca chegou, Isaac levou ela para a tenda de Sara. Deus não começa com a lei, Deus não começa com cobrança, Deus não começa com confronto, Deus começa com intimidade. Deus se aproxima de você que recebeu Ele e diz assim: você está todo cheio de culpa por causa da religião, você está todo cheio de condenação, se sentindo a pior pessoa. O diabo está te acusando dia e noite. Aí Deus olha para você e diz assim: vamos esquecer o seu passado? Porque o seu passado para mim não existe. Senhor, mas eu tenho isso. E Ele te diz: interessante, eu não me lembro. Dos seus pecados não me lembrarei. Senhor, mas eles estão tão patentes para mim. Não para mim, diz o Senhor. A religião é que estabeleceu um padrão humano para que você pudesse ser promovido pelo homem. Mas Deus não estabelece um padrão humano para te promover. Deus estabelece um relacionamento para que você seja transformado. Deus não te melhora, Deus te transforma. Deus não te diz: não faça isso. Deus te abraça. E o amor a Jesus te constrange. O amor, você ama tanto Ele, você está tão mergulhado na presença, no Espírito, sabe? Você pensa assim: cara, eu vou parar de gritar com a minha mulher. Não está certo isso. Note, você não está acusado, você está se arrependendo. Puxa, eu gritei com a minha esposa, não quero fazer isso mais. Você não se sente culpado. Puxa, eu tenho falado mal dos meus irmãos, eu não quero mais falar mal deles, eu quero bem dizer os meus inimigos. Por que isso acontece? Porque Rebeca encontrou com Isaac, Isaac levou ela para a tenda de Sara. Vira para o irmão que está ao seu lado, fala assim: quando ele te encontrou, ele te levou para a tenda de Sara, e o pau quebrou. A religião, quando te encontrou, te levou para a escola dominical. A religião, quando te encontrou, te levou para o curso bíblico, te levou para o Casados para Sempre, para a Universidade da Família, para o curso tal, para o curso tal. A religião pôs você para estudar, o Espírito Santo põe você para mergulhar. A religião te pega e te leva para a letra. Deus te pega e te leva para o Espírito. Pastor, mas assim, então Deus vai aceitar os meus pecados?
Não. Mas Ele não trata os seus pecados como o homem trata. Porque na maioria das vezes, o homem te trata exatamente segundo ele é. Na maioria das vezes, as pessoas te julgam pelo que elas são. O que elas são determinam o julgamento que elas fazem de você. E aí você percebe o que está por trás daquele juízo. Alguém pior do que você. Só que você veio para a luz e ela não. Mas ela tem que te julgar. Ela tem que te condenar. 1 mês sem tomar ceia. E Jesus diria, pelo amor de Deus, vem tomar ceia. Pastor, mas se tomar ceia indignamente, toma juízo para si. O que é tomar ceia indignamente? Tomar a ceia indignamente é tomar a ceia pensando que é digno. Entendeu? Ai, já me examinei aqui, não tem nenhum pecado. Hoje eu posso tomar ceia. Coitado de você. Se Deus derramar um pouquinho de luz aí, meu irmão, você dá um infarto. De tanta fraqueza, de tanto erro. Tomar ceia indignamente é tomar ceia pensando que é digno. Por isso que Paulo falou, é por isso que tem fracos e doentes entre vós, e não poucos que dormem, porque se sentem dignos, não sabem receber a graça, não sabem usufruir do Espírito, não sabem tocar na verdade que liberta. Não é o que eu faço, é o que eu me tornei em Cristo. Não é o que eu deixo de fazer, é o que eu me tornei em Cristo. Deus não está atrás do que eu faço ou deixo de fazer. Deus está procurando fé. Porque a única pessoa que satisfez a justiça de Deus foi Jesus Cristo. Quando Deus respirou o sacrifício do Filho dele, a justiça de Deus foi satisfeita. E aí Deus olha para qualquer pecador nessa terra arrependido que crê e diz assim: entra, 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 venham, o véu está rasgado, pode entrar. Mas não entra com medo, pisando devagar, não. Entra com intrepidez. Entra para valer. O véu rasgou. Tem depois intrepidez. Quem entendeu a graça, não entra no Santo dos Santos. Pula no Santo dos Santos. Levanta sua mão, repete isso comigo. Quem entendeu a graça, não entra no Santo dos Santos. Pula no Santo dos Santos. Santo dos Santos era o lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com uma cordinha no pé, que se ele pecasse lá dentro ele morria, tinha que arrastar ele para fora. E aí Jesus veio e soprou no mar vermelho, abriu um caminho que não existia. Eles atravessaram o mar vermelho, e ele fecha o mar vermelho, os conduz por 40 anos, colocam eles na terra prometida, nasce uma cidade, nasce o tabernáculo com o véu. Mas quando Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo. Por que o véu se rasgou de alto a baixo? Porque o Senhor te diz, é muito alto para você, mas eu sou o Altíssimo. O Senhor te diz, era tão alto para você, que apenas o Altíssimo podia rasgar aquele véu.
A próxima vez que alguém te acusar, dá uma risada na cara dele e diz assim para ele: você não sabe quem eu sou. A próxima vez que alguém te condenar, dá uma gargalhada na cara dele e fala assim: você não tem a mínima ideia com quem você está falando. Ah, mas Deus vai pesar a mão na sua vida. Como assim? Essa doença, graças a Deus, o irmão consertou a vida. A doença veio. A doença? Imagine eu pegando uma seringa de bactéria e colocando no Estevão para ensinar algo para ele. Você consegue imaginar você pegando o seu filho e colocando uma injeção de bactéria e deixando ele enfermo para que ele aprenda uma lição? Isso não é Deus, irmão, isso é o diabo. Ah, pastor, mas depois daquela enfermidade a vida dele mudou. Não, tudo bem, Deus usou a situação para ensinar ele, mas não foi Deus quem enviou, foi Adão quem enviou. E aí Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: pare de colocar Deus onde Ele não está. Então, amados, se a primeira aliança trouxesse a perfeição, ela não tinha necessidade de ser revogada pela sua fraqueza e inutilidade. Porque aqui diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não seja legalista. Descanse aos pés da cruz. Não seja legalista. Tome um banho no sangue de Jesus. Ei, pastor, você não me conhece, eu sou bom de argumento. Era. Porque Paulo disse: olha, eu quando estive entre vós, decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Aleluia! Que coisa! Como que eu tenho uma enciclopédia para pregar? Como que eu tenho um cérebro superdotado, um dom? Mas aí eu chego para você e começo a te ensinar a parar de crer em você mesmo e crer nele, a perder a consciência de si, ganhar a consciência de Deus. Sabe por que você está se sentindo mal? Porque você está muito consciente de si. Sabe por que você está se sentindo bem? Porque você aprendeu a ficar consciente dele. A lei te faz consciente de si, a graça te faz consciente dele. Não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Irmãos, a igreja do Senhor está gemendo hoje. Assim, com muito temor e tremor. A maioria das igrejas, não todas, mas a maioria das igrejas e dos pastores não tem a mínima ideia do que é graça. Uns até te exortam: cuidado com esse negócio de graça, viu? Está pregando graça demais, cuidado. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. O que me liberta não são as regras da minha igreja, o que me liberta é o meu relacionamento
com meu amado. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia! Imagine que, estou terminando, Isaac recebesse Rebeca, e quando Rebeca descesse do camelo, Isaac perguntasse, quantos namorados você já teve? Por acaso você é virgem? Eu quero uma lista dos seus problemas, para a gente fazer um desligamento espiritual. Antes de deitar com você, nós vamos fazer um desligamento aí de vô, de vó, de passado. A igreja não sabe explicar a derrota que vive, porque vive na carne. Então inventa doutrinas. Entendeu? A igreja não sabe explicar por que tanta derrota, por causa da carne. Isaac pegou Rebeca, meu amigo, e foi para a tenda de Sara. Sara fala da palavra. Deus nunca vai te levar para fora da tenda de Sara. Deus sempre vai te levar para a promessa. A Bíblia diz que, repete comigo bem forte, Sara, faz assim com a mão, recebeu o poder de ser mãe, porque teve por fiel aquele que fez a promessa. Foi nessa tenda que Esaú e Jacó foram concebidos naquela noite. Aleluia! Então, levanta a sua mão, diga comigo: Deus começa comigo na intimidade, na revelação do seu amor. Noivo e noiva, nesse processo, nasce em mim um constrangimento de amor, que a gente chama de arrependimento. Arrependimento não é choro, não é remorso, é constrangimento de amor. Por que você não vai fazer mais, irmão? Cara, porque eu amo Jesus. Por que você parou com isso? Posso te falar a verdade? Eu amo meu Senhor. A minha vida só tem uma explicação: o meu amor por Jesus. Isso é cristianismo. O que não acontece na tenda de Sara não é cristianismo, é religião. É tenda de Agar, é tenda de Abraão, é tenda de Isaac. Não, vai para a tenda de Sara, aquela que tem a promessa. Amém? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, ou onde Deus mandar. Pessoal da internet, beijo no coração, graça e paz. Amanhã nós vamos continuar falando desse evangelho maravilhoso, que é o poder de Deus. Amém? Come here.